Meditação de hoje com o tema: o desaforo e a glória. Em meio ao seu caminhar diário da sua vida, não sei em que momento você tenha se deparado com pessoas que muitas vezes você pode olhar para ela e enumerar suas qualidades, revelando em sua conduta de caráter e nas suas habilidades. Mas muitas vezes também encontramos pessoas que vivem um verdadeiro desaforo, pessoas que gostam de te insultar, pessoas que gostam de estar contornando a sua vida de forma diária, neutralizando tudo aquilo que você tenta fazer de melhor, fazendo com que você muitas vezes se torne uma pessoa intempestuosa, muitas vezes agressiva de forma verbal, por não suportar mais tanto insulto, tanta ousadia, tanto desrespeito por parte daquela pessoa. Muitas vezes precisamos até nos tornar como riachos para contornar pedras em um curso de água. Muitas vezes a nossa natureza humana nem sempre está pronta e preparada para enfrentar tal situação que nos leva muitas vezes a, de forma desesperadora, tomar atitudes que traz desaforos, palavras muitas vezes até mesmo de baixo escalão, quando na realidade a nossa conduta não é dessa forma, pois professamos para a sociedade, para as pessoas que vivemos, uma vida de cristianismo. Eu gostaria de compartilhar com você, neste momento, que a palavra do Senhor nos diz, lá em Provérbios, no capítulo 19, no versículo 11, a sabedoria do homem lhe dá paciência, e sua glória é ignorar as ofensas. Como falei, você e eu conhecemos muitas pessoas admiráveis, se tornamos tempos para enumerar as qualidades que revelam em sua conduta diária o que é aquela pessoa. Seguramente entre elas estará também a habilidade em ignorar e superar aquelas pessoas que já falamos, que gostam de nos causar insultos, a semelhança de um riacho, como falamos. Essas pessoas muitas vezes têm que ser desta maneira, ignorada, e muitas vezes comparado à semelhança de um riacho contornado por pedras em seu curso, pela qual tentamos de um lado ou de outro desviar para não nos encontrarmos ou bater de frente com essas pessoas. Elas vão neutralizando a intempestividade dos agressores verbais. Entretanto, isso não parece uma forma natural, a natureza humana, pois muitas vezes queremos expressar a nossa raiva, a nossa ira, colocando para fora todos os nossos dissabores, sujeito muitas vezes até mesmo a um turbilhão de pressão em nosso dia a dia. Facilmente nos tornamos inflamáveis a ponto de explodir diante de qualquer fagulha. Desse modo, geralmente quando nos sentimos ofendidos, o primeiro impulso é devolver a provocação com a mesma moeda. Quantas vezes temos nos precipitados em avaliações de atitudes, palavras, mesmo de pessoas? Então, cedemos ao descontrole verbal, usando muitas vezes palavras que não apenas ferem a pessoa, mas nos ferem a conduta, nosso caráter e nossa própria moral. Magoamos e somos magoados por algo insignificante, algo que muitas vezes não traz relevância nenhuma para a situação, mas por sermos pessoas intempestuosas, por sermos pessoas agressivas e por falarmos demais, sem antes pensar, nos tornamos pessoas dessa maneira. Pequenas incompreensões, muitas vezes, podem causar, às vezes, conflitos intensos. Coisas pequenas, muitas vezes, podem trazer a grandes coisas e quase de formas intermináveis. Simplesmente porque alguém não foi sábio e paciente para dirigir com espírito manso e humilde a questão envolvida. Eu gostaria de falar para você, certamente você já ouviu a expressão não levar desaforo para casa. Com ela, algumas pessoas autopromovidas e fortes e insensíveis costumam se vangloriar de ter dado uma resposta no mesmo nível. E muitas vezes, até mesmo a uma provocação ou ofensa pela qual aquela pessoa tentou lhe atingir. Isso não é sábio.
Isso não é correto, isso não é conduta, muitas vezes, de uma pessoa que sente a necessidade de uma mudança. Com essas atitudes, mostra que essas pessoas, muitas vezes, têm um nível que não está ao alcance de um nível espiritual. E com essas palavras, com esse tipo de conduta, muitas vezes dentro de um relacionamento, dentro de uma amizade, os estragos podem ser imensos e o reparo muitas vezes penoso, pois pagamos um preço muito caro. Decididamente, quero te convidar a pensar comigo, a repensar novamente e a entender que muitas dessas atitudes não valem a pena. Salomão chama a atenção para a importância da resposta branda, porque a resposta branda desvia furor. Quando você abre a Bíblia, lá em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 1, nós encontramos uma comparação interessante que diz que a maçã de ouro em salvas de prata é a palavra certa dita no momento certo. Provérbios 25, 11, esse texto está lá claramente nos mostrando. Paulo confrontou os coríntios com esta questão. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o prejuízo em nome da paz? Cristo ensinou: a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E é nisso que eu gostaria de parar um pouquinho. Como é difícil e muitas vezes, mesmo quando estamos diante da questão, mesmo quando estamos diante de uma situação em que temos a plena convicção que não fizemos nada ao ponto de magoar aquela pessoa, para que haja um intempérie tão forte, tão profundo, que traz, através das palavras, cicatrizes que nos machucam, que evidentemente não é fácil para o ser humano, contudo, tendo sido vítima, muitas vezes, de dolorosas ofensas, da qual muitas vezes eu e você não merecemos. Ele está disposto a nos conceder graça e força para fazê-lo. Você percebeu que essa atitude significa glória para o seu autor? Quando temos na nossa vida um espírito de mansidão, e que muitas vezes, mesmo diante da dor e sofrimento, por palavras que nos ferem tanto, e que nos causará feridas abertas, e que simplesmente será coberto por uma casca de ferida, mas que te dói constantemente a cada dia, a cada momento. Saiba de uma coisa: se você é capaz de curar essa ferida, mesmo que seja colocando apenas uma casca por cima, é porque você entendeu que a graça de Deus, ela está disposta, ela está à sua disposição para conceder força para fazê-lo. Deus prometeu e promete para quem perdoa o perdão. O perdão que esse que é oferecido, o perdão esse que pode restaurar o ofensor. Que o Senhor nos ajude a suportar, num mundo tão difícil, as atitudes das pessoas que nos machucam, e que, se também machucarmos, possamos entender que o Senhor está disposto a nos perdoar, desde que também possamos conceder o perdão. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, obrigado porque nos ensina a verdadeiramente amar e perdoar uns aos outros. Ensina-nos a ser diferente e fazer a diferença na vida das pessoas, e que mesmo que sejamos ofendidos, entendamos que a Tua graça é maior e capaz de nos alcançar. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.